Abra comigo Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 17. O tema de hoje é a oração que pode tudo. Repita comigo, a oração que pode tudo. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Feche os seus olhos, Pai. Queremos entregar a Ti essa palavra de hoje. Pai, como o Teu Filho falou, que possamos abrir a nossa visão espiritual. Pai, já decretamos, Senhor, que será uma palavra rema no nosso espírito. Pai, declaramos e repreendemos todo empecilho, Senhor, para que Tua palavra possa entrar no nosso coração, entrar no nosso espírito, criar um rema, uma metanoia na nossa mente. Pai, nos mostre a Tua vontade, Senhor, nessa noite, através das Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estudando essa palavra, eu pude entender que, na verdade, a gente já sabe que para nós a oração, como a gente aprende na palavra com nossos pastores, que oração é questão de sobrevivência. E foi uma das ferramentas, uma das 3 ferramentas que nosso Deus, através de Jesus, deixou para que a gente pudesse utilizar ela para a nossa caminhada cristã. Amém, irmãos? Oração, jejum e palavra. Se você não exercer essas 3 armas, essas 3 ferramentas, eu vou dizer uma bela notícia para você. Você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que regem esse mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Como a gente vai vencer? Como a gente vai aniquilar, desfazer as obras do diabo? Através dessas 3 ferramentas. E uma dessas que a gente vai conversar um pouquinho, vamos aprender, é a oração que pode tudo. Amém? E nós entendemos que nós priorizamos muitas coisas na nossa vida que são importantes. Uma delas, uma boa alimentação. Quem não se alimenta aqui bem? Todo mundo se alimenta bem, não? Uma boa alimentação, exercício físico, um bom emprego. Amém? Temos uma lista de coisas importantes que todo dia nós colocamos perante a nós. Mas eu quero trazer para você e lembrar que a oração, ela não faz parte dessa lista. Amém? Posso ouvir um amém? Oração não faz parte dessas coisas importantes da nossa vida, porque tudo aquilo é importante. Eu sou um desses que eu preciso romper. Fazer uma atividade física. Amém? A gente aprender a administrar aquilo que Deus nos dá. Precisamos descansar. Tudo isso é fundamental para que a gente possa expressar na sua plenitude aquilo que Cristo quer fazer. Amém? Mas a coisa mais importante, que não faz parte dessa lista, é a oração. Porque a oração, para nós, hoje que está em Cristo, é fundamental. É essencial. Se você não orar, eu vou dizer para você que você já está morto espiritualmente. E a prova de muitas pessoas passarem por dificuldade, por opressões, projetos não realizados, você vai ver, é falta de oração. Muitas dificuldades que nós estamos passando é porque você não está colocando isso em prática. E aqui a gente está falando, como o Tiago está falando, no individual. Amém? Se nós orarmos, nós que somos justos, tem justo aí? Vocês estão um pouquinho fracos hoje. Não sei se é esse feriadão. Não vou dizer carnaval não, pastor. Você é justo? Aleluia, glória a Deus. Você sabe que uma vez quando Cristo te alcança, e você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, você é justiça de Cristo. Você precisa saber disso. Eu vou levar onde eu quero chegar na palavra. Deus vai te revelar coisas extraordinárias para que você possa vencer essa luta, para que você possa vencer esse gigante na tua vida. Amém? E sem a oração, você não vai vencer ela. Amém? Então vim aqui te lembrar do poder que é na oração. Então, você sabe que tem o nosso mestre, o próprio Senhor Jesus, quando ele passou por esse mundo, Carlinhos? Ele acha que ele nem precisava, que ele era o próprio Deus em pessoa, o Filho unigênito.
mas ele orou. Amém? Eu vou te lembrar aqui algumas passagens nos evangelhos. Mateus capítulo 14, versículo 18, Jesus orou antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Em Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao 39, Jesus orou antes de sair para pregar. Em Lucas capítulo 5, do versículo 15 e 16, Jesus orou depois da cura do leproso. Amém? Você está vendo? Em todo momento, ou antes ou depois, Jesus estava sempre orando, porque é fundamental. Isso é essencial para a nossa vida cristã. Você vê aí o espírito do anticristo, ele está agindo com tanta força, que nós precisamos nos respaldar, precisamos nos edificar na oração, na palavra, porque tudo vai se levantar para a gente não orar. Você acha que a tua carne quer orar? Claro que não. Amém? Então você vê os feitos de Jesus, Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 13. Jesus orou antes de escolher os seus 12 discípulos. Pastor, falando aqui para o senhor, precisamos orar, pastor. Nós, o governo da igreja, antes de levantar os novos pastores, como o senhor sempre menciona, os novos discipuladores, líderes, precisamos orar como Jesus fez, porque iremos atingir áreas que não dá para entrar de qualquer maneira, porque precisamos te blindar na palavra de Deus, precisamos te blindar quando você for um líder de célula, quando você for em um lar, quando você for numa casa. Não dá para viver a vida cristã de qualquer jeito, amém, irmãos? Então, vamos orar, nós somos justos em Cristo, vamos nos apoderar dessa arma poderosa em espírito e em verdade, amém? Lucas capítulo 9, do 28 ao 29, Jesus orou antes de passar pela incrível experiência da transfiguração. Eu estou trazendo alguns relatos aqui no Evangelho, para você ver que Jesus, ele sempre orou, amém? Em Romanos 8, capítulo 34, Jesus, ainda hoje, ele intercede por nós. Se o próprio Jesus, que passou por essa terra, ele orou, ele morreu, ressuscitou, foi transfigurado, o Pai chamou ele de volta, ao lado dele, ele vai voltar e está intercedendo por nós, por que a gente não vai orar? Porque a gente quer resolver no nosso braço, mas no nosso braço você vai se cansar, no seu braço você vai desfalecer, no seu braço você não vai conseguir. Você até consegue, através do teu braço, você malhar, ficar forte, mas as coisas espirituais só discerne quem é espiritual, só discerne quem ora, só discerne quem está jejuando, só discerne quem está ali se alimentando da palavra de Deus. Até para você aniquilar muitas notícias, fake news, como são chamadas, até para você ter intuição e discernimento daquilo que é a verdade e daquilo que é o falso, daquilo que não condiz com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então recebe isso no teu espírito. Deus está te despertando nessa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, a orar, porque você tem esse livre acesso, porque você é justiça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, como nosso mestre Jesus, precisamos a cada dia, irmãos, precisamos orar. E eu queria passar alguns tópicos aqui, são 3 tópicos, 3 pontos, que a gente vai aprender hoje, referente à oração que pode tudo. Quem quer tudo na sua vida? Estou falando, vocês estão fracos. Quem quer tudo na sua vida? Aleluia! Eu quero tudo, eu quero a plenitude de Deus para a minha vida, amém? Então você tem que desejar, você tem que chamar a existência. E como você vai chamar a existência? Orando, clamando, com fervor, amém? Então o primeiro tópico que eu queria dizer para você, que a oração que pode tudo é a oração do justo, amém? Vamos repetir, a oração do justo pode todas as coisas. Mais uma vez, a oração do justo pode todas as coisas. Todo mundo agora, a oração do justo pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas pensam que quando lê esse texto, eu preciso conhecer alguém justo para que possa orar. Não. Nós como cristãos temos
não sei se é essa lacuna, mas muitas vezes nós mesmos não recebemos o sofisma do nosso adversário, não? Todo mundo sabe que é o diabo, o Satã, o acusador. Ele se esquece dessa verdade, que é justo, você já é a justiça de Cristo. E você para de orar. Você deixa de orar. E você ainda vai para alguém. É muito bom você pedir oração para alguém. É bênção. É muito bom você mandar uma mensagem, mandar um áudio orando. É bênção de Deus, porque nós intercedemos um por outro. Amém? Mas você tem o livre acesso de você orar direto ao Pai. O acesso está liberado. A gente brinca, é o Wi-Fi celestial. Não precisamos do 3, 4, 5G, 6G. Nós já temos, é o Espírito Santo de Deus. Você que reconheceu Cristo, Ele está habitando dentro de você. Ele ora com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, na verdade, Ele está te avisando para você orar. Ele está te alertando que você precisa orar. Que você precisa clamar. Você precisa buscar. Quanto mais você ora, você está cheio. Quanto mais você clama por aquela necessidade, por aquele problema, que muitas vezes você quer que o outro resolva, amém. Nós estamos aqui como pastores, discipuladores, cobrir vocês em oração, e nunca vamos deixar de fazer, mas Deus quer que você ore. Deus quer intimidade. O pastor falou, o bom pai, ele quer relacionar com o filho. E você é um filho amado, você é um filho justo. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu vou ter que explicar um pouquinho, para você entender um pouquinho melhor esse primeiro tópico, referente à oração do justo. Amém? Você precisa voltar lá no início. No início de quê? Da salvação. No início da justificação. Como eu falei, uma vez que você reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, automaticamente Ele te salvou. Como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos ler. Justificados, pois, mediante o quê? A fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é por homem nenhum, é por Jesus Cristo. E mediante como? Mediante a fé. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa crer que uma vez que Ele te salvou, você se tornou uma justiça dEle. Por isso que a Bíblia diz, agora entendo, não? Em Mateus 6,33, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas pessoas que já são justas, como diz a palavra de Deus, e quando elas deixam de orar, na verdade elas inverteram. Elas querem resolver no braço. Elas querem resolver na justiça própria. Aí o que elas fazem? Invertem Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar a minha vontade e a minha justiça, o teu reino vem depois. É isso que a gente repassa para o Senhor. Quando a gente anula essa verdade. Eu vou pedir para Deus realizar isso na minha vida, eu tenho que pedir ao Xandão, porque eu não tenho total liberdade, não tenho autoridade para me achegar ao Senhor. Mas Ele não me amou primeiro? Como diz João 3,16, eu não criei nessa verdade? Eu não declarei pela fé, confessei isso? Então você já é justo, irmão. Você está salvo. Você foi redimido. Isso é obra da cruz. Isso é já curso de maturidade. Você que não veio aí no curso, vamos ter o segundo semestre, já estou te convidando a você aprender mais a palavra de Deus. Você precisa aprender que você é um espírito que possui uma alma que habita um corpo. Então qual é a prioridade a ser alimentada? O espírito. Só que as pessoas invertem. Estão alimentando mais o corpo, estão alimentando mais a alma. E nós sabemos que tem o espírito milita contra a carne milita contra o espírito.
Mas o que precisa estar acima de todas as coisas? O nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quem precisa reger a nossa vida é o Espírito Santo. Amém? Quantos creem nisso? Que é o Espírito Santo que vai conduzir você para pastos verdejantes, para o propósito de Deus. É Ele que vai te conduzir a você a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, como eu falei para você, você foi redimido, você foi justificado por Cristo Jesus. Então, todos os teus pecados passados, toda a tua dívida passada, todas as tuas doenças, imagina tudo de ruim que você fez. Eu não sei, Deus sabe. Deus, literalmente, através do sangue dele, ele assinou um decreto cancelando toda essa dívida que você tinha com ele. E ainda mais ele fez, ele te deu a salvação de graça, te dando através do favor de Deus. E ainda ele fala para você, ó, agora, a partir de hoje, você é justiça de Cristo. Você é minha justiça aqui nessa terra. Só que muitos estão esquecendo dessa verdade. E nós precisamos voltar ao início de todas as coisas. Porque a caminhada cristã é um processo. Nós fomos salvos, fomos redimidos, nós fomos justificados. Aí entra, o que entra depois da justificação? A santificação. E nós teve um estudo aqui, acho ano passado, que falava dos ciclos da nossa vida cristã, que precisamos saber discernir os ciclos. E hoje estudando essa palavra, nesses dias estava estudando e hoje eu entendi o processo de Deus na minha vida. Eu entendi o processo de Deus nessa área da santificação. Porque, irmãos, fala um aqui que foi alcançado pela graça. Fala aqui um que foi alcançado pelas orações do pastor Alexandre, da pastora Rita, da avó Araci, do Leandro, que não desistiram de orar. Então, tá vendo o poder da oração, o poder que é na oração? Então não esqueça disso. Não esqueça dessa arma poderosa, irmãos. Por isso o pastor, quando ele convoca aqui 17 horas, irmão, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes você está correndo, está cansado, mas é melhor você vir cansado, para que juntos a gente venha orar, porque nós temos uma liturgia, temos projetos, temos sonhos que Deus colocou no coração do pastor, mas precisamos orar, para que Deus possa testificar. Não pode ser de qualquer jeito, porque a gente está mexendo com o mundo espiritual, e todas as coisas que a gente mexe com o mundo espiritual, vai ter uma retaliação, vai ter um ataque do maligno. Mas nós orando, nós posicionados em Cristo, nós iremos vencer todos, amém? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então tem o processo da santificação, você precisa discernir. Mas qual é o problema de muitas pessoas? As pessoas, elas acabam confundindo a justificação com a santificação. E isso faz sim que a pessoa deixe de orar. Faz sim que a pessoa ela se desqualifica perante a Deus, porque ela fala, poxa, eu era pecador, pô, fiz isso, pô, voltei a fazer de novo, pô, caí, pô, pequei. E você sabe, só em pensar, a Bíblia diz, se você cobiçar a mulher do outro, você já pecou. Precisa chegar ao autoconsumado. Mas isso faz parte da nossa caminhada cristã. Entendeu? Deus quer nos lembrar que você precisa perseverar. Você não pode parar pelo meio do caminho. Esse processo de santificação vai ser até o nosso corpo ser glorificado. Aí sim, Jesus vai voltar, vai nos dar um novo corpo glorificado. Amém? Não terá alegria, não terá tristeza, não terá o problema de engordar, emagrecer, porque será o próprio corpo de Cristo. Perfeito, amém? Quantos querem um corpo glorificado? Quantos anseiam a eternidade do Senhor? A igreja está comigo? Aleluia! Então eu respeito os processos de Deus. Então mesmo que você falhou, mesmo que você caiu, mesmo que falou, Vitor, você não sabe o que eu fiz, não sabe o que eu pensei, eu vim aqui trazer a paz de Cristo, porque eu já passei por isso, eu já falhei e falho, erro.
mas eu não permito que os ataques do inimigo, o sofisma dele, venham me parar. Porque eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Eu sei que é necessário passar pela mortificação da minha carne. Só que o diabo muitas vezes vai usar alguém desavisado, alguém que vai te acusar, alguém que não sabe o que está no teu coração, não sabe o processo que você está passando. Porque eu sei que não é fácil. Quando nós temos vícios, quando nós nos acostumamos muito de muitas coisas que esse mundo ofereceu, eu sei que não é fácil. Vai ser aquela área que o nosso inimigo vai usar para nos acusar. Porque ele te acusando, ele te isola, ele te isolando, ele te paralisa. Como o pastor falou, muitas pessoas podiam estar aqui, mas às vezes elas estão debaixo de opressão, estão debaixo de acusação. Por quê? Não estou orando. Não estou em oração. Por isso a Bíblia diz orar em todo tempo. A Bíblia diz vigiai e orai. O problema também tem muitas pessoas que estão orando, mas não estão vigiando. Ou estão vigiando, mas não estão orando. Vai ter problema. E você vê, irmãos, como diz em João 3:18, João capítulo 3:18, que a própria Bíblia já diz: quem nele crê não é condenado, amém? Aqui tem justo. Então nós cremos que somos justiça de Cristo, nós cremos que fomos salvos pela graça, nós cremos, Pai, que Deus está nos santificando, nós cremos que seremos glorificados, nós cremos que iremos viver a eternidade com Cristo, amém? Mas também João capítulo 3:18 diz: mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Tem essa advertência. Amém, irmãos? Você precisa crer. Aquele que não crê, ele já está condenado. Mas aqui ninguém será condenado, amém? Eu quero declarar que a nossa igreja não é uma igreja condenada, é uma igreja de vencedores, amém? Em nome de Jesus, eu quero declarar isso, eu quero lançar isso, porque é o processo da nossa caminhada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? O cálice transborda. Então, como eu falei para vocês, primeiro, ele tirou a culpa. Depois, ele vai nos capacitar a tirar o poder, o domínio e a força do pecado na nossa carne. Ele vai nos capacitar, irmãos, através de quê? Do Espírito Santo. Ele vai mortificar a nossa carne. Ele vai nos capacitar a termos domínio nas nossas impulsões carnais. Muitas pessoas, elas agem carnalmente, que estou dizendo aqui no nosso meio, mas sem intuito de acusação, porque ela não está orando. Porque nós aprendemos com Cristo, o que representa a imagem de Cristo? Os frutos do Espírito. E no curso de maturidade, na palavra, você vai aprender. São 9. Amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão. E uma que eu amo, que é domínio próprio. Que eu peço a Deus todos os dias: Senhor, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio quando nós somos afrontados. Porque nós temos revelação que não é o irmão, não é a irmã. Mas às vezes o irmão não ora. Não vou falar aqui, senão vai sobrar para mim, pastor. Às vezes o esposo não ora. O esposo não está orando. Aí a esposa passa a retaliação. Às vezes a esposa não ora, não está orando. O marido sofre retaliação. O casal sofre retaliação. A importância de orarmos em concordância, como o pastor falou. Há poder na oração, há poder quando nós oramos unidos. Então o que Deus quer nesse processo? Ele quer remover toda a carne, remover todos os impulsos carnais na nossa vida e colocar os frutos do Espírito. Quer ver se uma pessoa está orando? Vê os frutos dela. Vê como ela reage quando ela é confrontada. Vê no primeiro não, como ela vai se posicionar. Se ela vai sair, se vai deixar de falar com você. Bota isso também no casamento. Bota aí também na família. Teu pai te exortou porque ele é autoridade. Aí você fica chateadinho. Não vou falar mais com ele não. Quem vai sofrer é você. Ouça.
ouça a sabedoria, ouça aqueles que vieram primeiro de você, mas não com o intuito de te denegrir, porque você é mais que vencedor. Mas precisamos ser submissos, precisamos ter um coração ensinável, para que Deus ele venha completar a sua obra. E eu falo isso porque senão você vai demorar muito tempo. A santificação na tua vida vai demorar muito tempo. Mas Deus, a gente está no ano da aceleração. Deus quer acelerar aquilo que está travado na tua vida. Deus quer acelerar aquilo que Ele já prometeu, porque você tem uma promessa. Amém? Quantos diz amém? Mas para de travar aquilo que Deus já revelou para você. Ouça a voz do Espírito. Para um segundo. Senhor, não estou entendendo. Se os pastores, a direção falou alguma coisa, você não entendeu, não toma nenhuma decisão. Não chame. Se teu marido falou alguma coisa, a tua esposa falou alguma coisa, calma. Não sai não vai saindo não. Porque os dois vão sofrer. Então entende, a santificação é o processo de colocar os atributos morais de Cristo, para que você seja puro como Ele, para que você seja transformado como Ele, porque Deus quer te separar desse mundo. Eu dou glória a Deus, pastor, que a igreja está aí, porque esse é um sinal bom que você está aqui. Você também não pode vir estar nos assistindo, glória a Deus pela tua vida, que não foi levado por esse mundo, não foi levado por esse carnaval que é a festa da carne, carnaval, festival da carne. Não preciso eu te explicar, mas você está aqui buscando mais de Deus. Você entendeu que você precisa estar em comunhão, você precisa orar mais, para que Deus ele possa te levar ao próximo nível. Amém? A santificação são níveis na nossa vida. E Deus ele prometeu, é o ano da aceleração. Eu quero aceleração na minha vida. Quantos querem aceleração aqui? Eu quero aceleração na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, na nossa igreja, ir para um prédio novo. Amém? Glória a Deus. Mas precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar na justiça de Cristo. Não faça a tua justiça. Deixa Ele ser a tua justiça. Eu digo isso para você não confundir a santificação com a glorificação. Eu quero te dizer uma coisa. A santificação, ela não retira, ela não erradica o pecado da sua vida. Mas ela, através do Espírito Santo, Ele vai te dar poder para você ter domínio sobre o pecado. Porque agora, antes quando você não tinha Cristo, igual eu era levado pelo diabo. Eu era escravo dele, era conduzido por ele. Não tinha o Espírito Santo. Mas hoje eu tenho o Espírito Santo. E através do Espírito Santo eu posso decidir sim ou não. Não é assim a palavra de Deus? Sim, sim, não, não. Que vier, além disso, providência maligna. Então se a tua vida está mais ou menos, está no muro, ore ao Senhor. Senhor, eu quero viver o sim e o não do Senhor. Eu decidi isso para a minha vida. Eu quero viver o sim quando o homem de Deus fala comigo, porque eu creio que o Senhor levantou aquele homem, aquela mulher, para me levar a um nível maior, para me exortar, porque tem coisas na nossa vida que precisam ser retiradas. Amém? Mas não creia você que nesse processo de santificação o pecado vai sair da tua vida, porque você é herança de Adão. Mas não foi culpa tua. Foi por culpa da escolha dele. Tinha duas árvores no Éden. A árvore da vida, que Deus falou, ó, coma dessa, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas muitas vezes até nós como crentes queremos ficar nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar aqui isso aqui, deixa eu me enfiar nisso aqui. Aí quando você vê, você morreu espiritualmente, esfriou, a acusação bateu, mas Deus tem para você a árvore da vida. Amém? Siga a árvore da vida, siga Cristo, traz Ele a existência para a sua vida. Ele está dentro de você, só chama Ele, clama Ele. Amém, irmãos? Não vamos dar espaço
para a nossa carne gritar mais que o nosso espírito. Precisamos que o nosso espírito, ela tenha domínio sobre a nossa carne. Porque a nossa carne é trapo de imundícia. Não tem proveito. Ela só vai nos elevar ao erro. Só vai aumentar a nossa justiça própria, o nosso ego. E você vê, não, o lugar, você pode ver o cemitério é um lugar desse. Cheias de pessoas, cheia de si, cheia de ego. Mas Deus não quer esses. Deus quer aqueles que têm um espírito manso. Deus quer aqueles que se quebrantam na presença dEle, mesmo se você falhar, mesmo se você errar, mesmo se você pecar. Deus se achega aos humildes de coração, porque é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar direção. Então decida o melhor caminho, que é Cristo. Se submeta à vontade dEle, irmão. Não fica resistindo. Deus tem coisa extraordinária para você, mas isso depende de você. Depende de um posicionamento teu para com Deus. Já está tudo pronto. Amém? A obra foi consumada, está consumado, tetelestai. Jesus falou isso. Jesus já fez tudo para você e para mim. Mas as promessas são adentradas pela fé. São adentradas por um posicionamento. Mesmo desse jeito imperfeito. Você sabia que a santificação é uma obra imperfeita? Ela vai em contraste com a impecabilidade. Porque o único impecável é Jesus Cristo. O único que não erra é perfeito é Jesus Cristo. Mas Deus está te trazendo paz no teu coração. Você às vezes, você que tem andado aí preocupado. Pô, Senhor, tenho errado. Pô, era para fazer isso, eu não fiz. Senhor, respondi meus pais, desonrei eles. Fica calmo. Deus nessa noite está te trazendo paz no teu coração. Descanse seu coração. Você continua sendo filho amado. Mas sacode a poeira, levanta e se posiciona. Segue a direção dele. Amém? O pecado não traz nenhuma alegria. Não é verdade? Porque se ela trazer alegria, está pegando. O pecado não traz nenhum conforto. O pecado não traz nenhum júbilo, como foi falado aqui. O único que traz júbilo dentro de nós é a alegria do Senhor. Porque Ele é a própria alegria. Ele é a nossa própria força. Mas se você é salvo, você é justo. Se você é justo, a sua oração é poderosa. Se a tua oração do justo, você é justo, pode muito em seus efeitos. Então, mesmo que você esteja fraco e caindo, ao cair você se entristece. Essa é uma poderosa evidência de que você é salvo. Tem salvo aí? Você tem essa certeza que você foi salvo? Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu falo para vocês: não permita nada e ninguém roubar a sua coroa. Porque Ele já te deu uma coroa. Cuida dela. Limpa ela. Vai aperfeiçoando, vai poluindo, vai polindo ela. O que a gente faz no encontro de casais, o mistério. A gente limpa a nossa aliança. Assim que a gente tem que fazer com a nossa coroa. Porque naquele grande dia a gente vamos reverenciar o Rei dos Reis e vamos entregar de volta para Ele. Porque é tudo dele, irmãos. Nós não fazemos nada. Simplesmente cremos. Simplesmente confessamos os feitos dele. E lembra que a gente falou de Elias? Lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. O grande profeta, todos conhecem Elias? O profeta Elias? Profeta que fez descer fogo do céu. Aquele que, no nome de Jesus, na palavra dele, teve autoridade. E Deus ouviu a oração dele. Por 3 anos e meio parou de chover. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Elias também fracassou. Você vai fracassar. Elias também tropeçou. Você vai tropeçar. Elias sentiu medo
Eu sinto medo, você sente medo. Elias, ele entrou em depressão. Eu já entrei em depressão. Eu declaro que em nome de Jesus, Deus já arrancou de mim. E arrancou da sua vida. Se você está entrando nisso, em nome de Jesus, eu já aniquilo que não há nenhuma depressão na sua vida. Porque é maior o que está em você, amém? Do que está nesse mundo. Elias sentiu vontade de morrer. Eu confesso para vocês também que eu já senti vontade de morrer, quando eu não conhecia Cristo. Eu não queria mais existir. Mas Deus tinha uma obra já pronta, não? Deus já tinha uma obra pronta na minha vida, Carlinhos, um exemplo disso também. Quantas vezes ele possa ter passado, não? Por situações de morte, quantas aqui? Com certeza. Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, Ele está nos santificando, Ele está glorificando o nosso corpo para que esteja pronto quando Ele voltar. Eu creio nisso. Tudo é para a glória dEle, irmãos. Se hoje estamos aqui é para a glória de Deus. Eu quero louvar o nome de Deus, eu quero louvar o nome de Deus pela sua vida. Você está sendo polido, você está sendo transformado, Deus está te moldando. Deixa o carpinteiro trabalhar na sua vida, irmãos. Deixa ele entrar em espírito e em verdade. Fala assim: Deus, eu abro mão. Eu abro mão da minha direção. Eu abro mão das minhas vontades. Eu abro mão da minha sabedoria humana. Eu quero aqui como seu filho amado. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida para a sua glória. Faz um aplauso para Jesus. Então, estou olhando o tempo ali, meu Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz, só para lembrar para vocês, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. A nova versão, o profeta Elias era um ser humano como nós. Elias, por exemplo, era humano como nós. Mas o que fez a diferença na vida dele foi a oração. Foi orar com fé. Então, irmãos, eu queria com fervor, juntamente com você, mesmo que você esteja enfermo, ore. Mesmo que você está com medo, ore. Mesmo que você está endividado, ore. Mesmo que você está em depressão, ore. Mesmo que você está desejando a morte agora, ore. Mesmo que você está no meio da tormenta, ore. Mesmo que você está lutando contra os pecados, ore. Mesmo que o teu casamento você acha que está destruído, ore. Mesmo que você está tropeçando de vez em quando, ore. Mesmo que você tem brigado com o seu cônjuge, ore. Mesmo que o teu gênio forte, que você acha que tem, ore. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ore ao Senhor. Permita que Ele venha trabalhar, permita que Ele venha te moldar, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Ainda não acabou, ainda não completou. E nós queremos viver a plenitude de Cristo. Quantos anseiam viver a plenitude de Cristo? Nesses tempos aí, pastor orou, as coisas acontecendo, parece que as pessoas estão cegas. Os sinais, não? Os princípios das dores, tudo acontecendo, tudo fluindo, mas também nós temos que nos alegrar, porque se tudo isso está acontecendo, porque Ele está voltando, e não tem como você não permitir que o plano dele se cumpra. Da mesma forma como Ele veio, Ele nasceu, Ele ficou aí 33 anos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, Ele vai voltar. Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando a buscar uma noiva arrumada, uma noiva cheia do Espírito, uma noiva que ora, uma noiva que é separada. Amém, irmãos? Então, como eu falei para vocês, a diferença entre Elias e na nossa vida, na sua vida,
você viu que ele era humano igual você. Foi a oração. Foi ele não se entregar. Foi ele não desistir. Mas foi ele perseverar. E você vê que Deus cumpriu. E Deus ainda vai fazer na vida dele. Você que conhece as Escrituras. Pela teologia diz que ele vai ser um dos testemunhas lá em Israel. Alguns dizem que ele e Moisés que estarão lá pregando. Porque ele não sofreu a morte. Você sabe disso. Então ainda não acabou a obra de Deus na vida dele. Amém? Eu não sei se estaremos aqui para ver Elias e Moisés, se for eles dois, porque não sofreram a morte, ministrando lá em Israel, pregando as duas testemunhas, e vão sofrer a morte, como vocês sabem. Segundo ponto, a oração que pode tudo é a oração realizada. Eu queria ler de outra forma, Tiago capítulo 5, 16, que diz assim: a oração feita pelo justo, ou a oração orada pelo justo. Irmãos, você não vai receber se você não orar. A Bíblia diz aqui, está nos advertindo, como a palavra diz, que você é justo. Mesmo você sendo justo, como o apóstolo Tiago está dizendo, se você não orar, você não vai ter a tua oração realizada. Porque eu posso ser justo, eu posso ter a revelação que eu sou justo, mas não oro. Então você vê a necessidade de você orar. Não basta você ser justo, tem que orar. Não basta ter direito, tem que pedir. Não basta crer, tem que abrir a boca e falar. Precisa orar. Queria dar um exemplo aqui, se o César podia passar. Século XVII tinha a Madame Guyon. Ela era francesa, católica. Ela tinha uma profunda comunhão com Deus. E ela deixou uma frase célebre que diz assim: a oração muda as coisas. Quantos creem nessa verdade? Vamos repetir 3 vezes, um para o Pai, um para o Filho, um para o Espírito Santo. A oração muda as coisas. A oração muda as coisas. A oração muda as coisas. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Então você precisa acreditar no poder que é na oração. Não adianta você só ser justo. Você precisa ser justo e crer, orar. Porque orar, ela remete à ação. Não adianta você só crer, orar e não ter ação. Amém, irmãos? E você vê, eu acho, são 10 anos convertido. Nós vemos isso no nosso mundo hoje. Percebemos essa luta espiritual, essa batalha espiritual, que muitas vezes se levanta quando tem essa convocação de oração, quando é feita essa chamada, porque tem uma guerra espiritual, tem uma guerra travada, mas nós não podemos parar. Eu creio que nós orávamos mais, a gente orava mais na hora de qualquer situação. Antes de você ir para uma farmácia, um mal-estar, eu vejo hoje qualquer coisa que a gente passa, a primeira coisa que a gente faz, que não tem nada de mal, você é um médico, você usar um medicamento, mas você se esquece dessa verdade, desse poder que está dentro de você. E você nem ora, você vai direto ao remédio, querendo resolver no teu braço. E nós cremos que Deus deu sabedoria aos médicos, mas ore antes. Aquela causa perdida, aquela causa que está complicada, antes de você ir para o advogado, ore antes. Peça ao Senhor direção. Antes de consultar o médico, como eu falei, consulta ao Senhor, Ele é o médico dos médicos. Qualquer problema familiar que você passar com o seu cônjuge, não tome uma decisão. Vai lá e divorcia. Não. Você tem que orar ao Senhor. Senhor, o que você quer comigo? O que você quer com Ele? Ora mais um pouquinho. Persevere. Se Deus não desistiu de você, por que você está desistindo tão rápido dele ou dela? Ninguém diz amém, mas glória a Deus. Você entendeu? Se Deus não desistiu de nós, quanto menos nós. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Pastor, está igual Moisés, não vai ficar uma unha para o diabo.
Amém? Então nós precisamos de você. Precisamos que você entenda essas verdades. Que você tenha a revelação do poder que há da oração. Só assim a tua oração vai ser realizada. Só assim a sua oração vai ser respondida. Porque você entendeu que não é pelo teu braço, não é pela tua força, mas porque você já é justo. Se apodera dessa verdade, irmão, que ela vai fazer diferença na sua vida. O crente que nunca ora, vence. O crente que não ora, nunca vence. Eu gostei muito disso. O crente que ora e o crente que ora nunca deixa de vencer. É verdade, irmãos. O crente que ora, ele é vencedor. Ele já venceu, porque não foi ele, porque ele está se repondo aquele que é mais que vencedor, que é Cristo Jesus. Mas nós vemos, hoje falando um pouquinho dos nossos dias, não, a tecnologia, que é uma bênção em nossas vidas. Pô, eu me lembro, quando eu morava na Itália, para eu ver alguém, para ver o seu familiar, você tinha que escrever uma carta, aí você demorava a escrever essa carta, a carta ia para o correio, do correio tinha que chegar aqui via avião, mas você não conseguia ver teus entes queridos, você tinha que, ou mandava uma carta, ou tinha que ver presencialmente, não. Mas às vezes os custos eram muito altos, não tinha possibilidade de viajar. Hoje você aperta um botão no WhatsApp e você está lá na Áustria, lá vendo, o Carlinho está vendo a irmã dele, eu aperto aqui, eu estou lá na Itália direto. Então é uma bênção de Deus a tecnologia, amém? Jamais estou falando que não é. Mas ficamos tão viciados com a tecnologia. Eu estou trazendo esse exemplo da tecnologia referente à oração, referente a essa área. Nós somos tão dependentes da tecnologia, transações, pagamentos, e queremos resolver tudo na hora. E é a geração imediatista. Tudo que é na hora. Se não recebe na hora, fica triste, fica chateado com Deus. E Deus não tem culpa de nada. Porque tudo na nossa vida tem um processo. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida é um ciclo. E nós precisamos respeitar esse processo. Precisamos respeitar o tempo de Deus. Mas eu queria dizer isso para você. Deus, achei muito engraçado o pastor Ricardo falando isso. Deus, ele não tem Instagram, que você vai lá e curte. Porque muitos acham, tem ali a página de Jesus, vai lá e curte Jesus. Não, não é assim não. Jesus não tem, Deus não tem o WhatsApp. Deus não é movido pelo Wi-Fi. Wi-Fi. As nossas orações são respondidas, são realizadas quando você ora ao Senhor. Para você se chegar a Deus não é através do celular, não é através do Wi-Fi, não é através do 5G, do 6G, não é através do Instagram, é através da oração. Você precisa orar. Você é justo, já falamos aqui. Você pode tudo porque você é justo, porque você é justiça de Cristo. Segundo tópico aqui já a gente está falando, você pode tudo porque a tua oração é realizada, porque você entende mesmo que você é justo, você precisa orar, para que aquilo se torne uma verdade na sua vida e venha a se realizar. Não basta ser só justo, amém? Ninguém consegue orar, irmãos, com mais fervor do que a própria manhã, não é verdade, igreja? Mas em Tiago capítulo 5, versículo 17, o apóstolo, ele nos adverte aqui, temos que ser como Elias. Ele era ser humano como nós, mas ele orou com fervor. A nossa oração tem horas que tem que ser com fervor. Você precisa clamar ao Senhor. Fervor é com intensidade. Mas se orar um pouquinho menos. Não estou falando isso, né? Estou falando que é sempre com fervor. Tudo tem o seu tempo. Mas tem coisas na tua vida que vão ser destravadas quando você exercer isso com fervor, com intensidade. Porque nós aprendemos nessas palavras. Muitas vezes a gente não recebe porque oramos mal. Então a Bíblia nos adverte, estamos orando mal. Não estamos pedindo da forma correta. Aí quer que a porta se abre? Não. Eu creio que tudo isso, porque Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é amor.
Ele permite tudo isso porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós clamamos, quanto mais nós buscamos, eu vejo Deus lá de cima. Agora Ele está entendendo. Você vai se aproximando dEle. Ele está dentro de você, mas Ele, assim, estou gostando, continua. Só que a gente não quer, a gente para no meio do caminho. Passou por a primeira adversidade, você para no meio do caminho. Não, tem que continuar. Batei, a porta vai se abrir, continua batendo. Como você vai batendo? Orando. Quando você ora, quando você clama com fervor, a porta vai se abrir. O próprio Deus vai falar, o Jesus vai falar para Deus: Pai, abre as portas, aqui não aguento mais ouvir Ele. Ele está batendo, está clamando. Resolve esse milagre na vida dele. Resolve essa necessidade na vida dele. Vamos clamar ao Senhor, irmãos. Amém? E o último. Falta 5 minutos, pastor. 5 para as 9. Então, me dá mais uma gordurinha. Feriado. Eu queria deixar um segredo para a sua vida. Quantos querem um segredo para a sua vida? Agora se fala muito em código, Vou deixar um código. Vou deixar uma chave espiritual para a sua vida. Quando você ora a Deus, e essa oração toca na outras pessoas, na pessoa que está recebendo ali. Vou fazer um exemplo, eu estou orando aqui, toca em você, eu toquei o próprio Deus. Sabia disso? Quando você ora ao Senhor e você é tocado, porque a minha oração, ela foi realizada, ela foi recebida, ela foi concordada, mas não porque eu sou melhor que você, porque foi a oração genuína, a oração do justo. Eu tive revelação dessa verdade. Mas quando a tua oração não toca ninguém, aí não vou falar nada, não vou pedir. Pede direção a Deus. Senhor, eu quero a oração que toque nas pessoas. Eu quero quando eu estou naquela célula orando, as pessoas são curadas. Senhor, quando eu estou dando uma palavra de oferta, eu quero que as pessoas sejam transformadas, que a vida financeira dela mude. Eu quero, Senhor, quando eu estou aqui louvando, as vidas são alcançadas, a nossa vida é mudada, tudo aquilo que atrapalhava a nossa vida vai ser retirado. Peça ao Senhor, Ele vai te dar de graça, irmão, para que você possa orar, para que você seja essa potência na mão dEle. É para isso que Ele te separou, para você fazer a diferença. Amém, irmãos? E por último, a oração que pode tudo é a oração concordada. Achei isso muito interessante. Nós lemos aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração feita por o justo pode muito em seus efeitos. Amém? Ficou claro? Mas eu quero dar um rema para você, como eu tive também. Só vamos dar um rema para os outros quando a gente ministra a palavra, mas também quando a gente para ouvir. Amém? Então, antes de eu ministrar a palavra para você, eu parei para ouvir. Eu parei para estudar. E tudo que Deus nos dá de graça, a gente tem que repassar. Você vê que nesse texto ele está dizendo que a oração do justo pode tudo, e que a oração dos justos pode muito. E você vê, tem uma diferença entre tudo e muito. Concorda? Aqui ele falou, pode muito. O Tiago falou, a oração feita por o justo pode muito. Quantos querem muito? Eu quero muito. O muito, pastor, o muito tem limite. Porque você pode receber 3, 4, 5, 10, 1000. Tem um limite. Mas o tudo não. O tudo não tem limite. E essa oração que Deus quer dar para a gente nessa noite. Essa revelação que Deus quer dar para nós como filhos amados e justos. Quantos querem tudo aqui de Deus? Eu quero tudo. Eu quero tudo aquilo que Ele já prometeu na sua palavra. Eu vou te dar o rema. Abra comigo Mateus capítulo 18, versículo 19. Tiago aqui, o apóstolo Tiago, nessa oração feita por o justo pode muito ser feito, ele está falando no individual, no singular, que é bênção, amém? Você tem que orar. Você tem que orar no teu secreto, você tem que orar no teu quarto, você tem que orar, por exemplo, eu gosto de orar muito no carro, quando eu estou indo para o trabalho,
Você pode orar lá no monte, você pode orar lá na tua fazenda. Amém. Pode orar lá no teu sítio, pode orar na tua casa de praia. Pode orar na tua casa. Que a tua oração, ela vai ser realizada. Mas isso é o muito. Mas o tudo, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Quantos querem receber tudo? Você precisa orar em concordância com teu marido, com a tua esposa. Não adianta só você reclamar do teu marido ou da tua esposa, se você não está orando, nem no individual, nem com ele. Aí pegou. A gente quer mudar o outro na força do braço, mas não ora. Você nem está orando. E nem ora por ele, nem chama ele: amor, vamos orar. Pai, vamos orar. Filho, vamos orar. Meu pastor, vamos orar. Não adianta você ficar acusando ele, ficar apontando o dedo nele. Você não sabe. Ora com o teu líder de célula, ora com o teu discipulador, ora com o teu anfitrião. Está vendo ali que está pegando. Pare tudo e ore. Vamos orar, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali me farei presente. Por isso eu entendi quando o pastor teve esse rema de orar às 17 horas, porque ele teve essa revelação do poder que é na oração dos justos. Aí os justos orando, pode tudo, pode todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Amém, irmãos? Então, ore com a sua esposa, ore com o seu esposo. Você ainda que está no processo aí, está solteiro, ore com seus pais. Ore com o seu amigo, ore com o seu irmão. Ah, aquele gerente, ore com o teu gerente, chama ele. Se você acha que ele está te perseguindo, teu chefe: meu chefe, eu quero orar com o senhor. Chama ele. Se ele não teve revelação, ora junto com ele, porque você vai ajudar ele. Estou falando sério, é algo sério, porque às vezes você não sabe o que a pessoa está passando, mas a coisa mais fácil é você apontar o dedo nele, acusar ele. Mas Deus nos deu uma arma aqui poderosa. Irmãos, a gente não vive como o mundo vive. Nós somos diferentes, viemos aqui para fazer diferença. Então, quando aqueles que não têm Cristo vê a gente orando no momento de dificuldade, você vai impactar ele. Agora é o Senhor, porque há poder. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu finalizar aqui. Então você vê, eu gosto aqui também de Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao 6, para a gente, já estou finalizando, tá, pastor? Você vê, todos se lembram dessa história, não? Que o próprio Deus desceu para ver a cidade lá em Babel, nos tempos de Nimrod, não? E o que chamou a atenção de Deus foi a unidade deles, mas para um propósito errado. Para você ver que há poder na unidade, há poder quando dois andam juntos. Mas é bom sempre entender qual o propósito. Qual o propósito disso? Porque também nós vimos também propósitos de unidade, de rebelião, que o fim foi a morte. Mas nós estamos aqui com um propósito de vida, um propósito de eternidade com Cristo, um propósito para gerar novas vidas para Cristo. Amém? Creia nisso. Quem nos levantou foi o Senhor. Quem levantou o pastor Alexandre foi o Senhor. Quem me levantou foi o Senhor. Quem te levantou foi o Senhor. Então não entra nessa guerra, se submeta. Porque quando você entende isso, o poder que é na unidade, o pastor chamou para orar, vamos orar. Ah, mas o pastor está muito, estou cansado, é o horário e isso. Irmão, até quando? Até quando vai ficar nessa? Se Deus chamou ele primeiro, se submeta. Se Deus deu direção, se submeta. Sempre foi assim na Bíblia. Deus sempre separava seus profetas, seus homens, para gerar vida, para livrar o povo. E glória a Deus, pastor Alexandre, pela sua vida. Glória a Deus pela vida da pastora Rita. Glória a Deus pela vida do pastor André, da pastora Andréia.
porque vocês não desistiram. Eu lendo essa palavra, eu imaginei quantas afrontas vocês passaram, quantos ataques do inimigo se levantaram para vocês pararem e desistirem. Mas glória a Deus. Dá um aplauso para os nossos pastores, irmãos. Tudo vai se levantar para nós pararmos, tudo vai se levantar para a gente desistir. Mas glória a Deus que eles estão enraizados na palavra, na verdade. E nós temos que estar junto com eles. Amém, irmãos? Então, se nós entendemos esse poder que há, vou ler aqui, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, lá em Babel. E disse o Senhor, eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Porque Deus já sabia a intenção do coração deles. Então Deus teve que entrar ali com prontidão. E misturou as línguas. Você sabe dali que nasceram as várias línguas do mundo, não, dos povoados aí. Teve que confundir eles, porque eles estavam unidos, mas por um propósito errado. Mas nessa noite aqui, Deus está nos unindo para o propósito certo, para o propósito da eternidade, para alcançarmos aqueles que estão lá perdidos. Muitos estão aí se entregando à carne, mas você, para a glória de Deus, está aqui, nesse propósito de vida. Amém? Nós vamos romper como igreja, nós vamos provar de coisas extraordinárias que Deus já separou para a nossa vida. E isso é muito importante. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha o alerta de você não andar junto com aquela pessoa que foi designada por Deus. De você não andar junto com o seu esposo, com a sua esposa. Mas eu creio, Deus, eu creio que nessa noite você teve revelação. Eu creio que você teve revelação do poder que há na oração da concordância, no poder que há na oração da unidade. Amém, irmãos? Se nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, pode confiar que Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. É Deus, palavra e as autoridades designadas. Graças a Deus, essa é uma igreja da palavra genuína, da palavra da graça, do favor. E se a gente falar alguma coisa talvez errado, nos perdoe, teólogos, nós pedimos perdão, mas estamos aqui com o nosso coração aceso, fervendo para pregar o evangelho, no dia desse que muitos estão se entregando aí para a carne, mas nós estamos aqui nos entregando para o Senhor, nós estamos aqui nos santificando, estamos aqui para chegar aquele grande dia, Deus falar, esse é meu filho amado, dá o corpo glorificado para Ele. Amém, irmãos? Então a importância, se os casais entenderem isso, e se unirem, conquistarão tudo. Une com seu esposo, sua esposa. Se os jovens, a gente está à frente aí dos jovens, é um desafio, mas nós não desistimos. Se os jovens entenderem isso, irmãos, a gente vai chegar muito mais longe. Se os líderes se unirem, nada pode parar as células, nada pode parar os discipulados, nada pode parar o culto, porque nós estamos juntos. Se a igreja se unir, nada será impossível. Lucas 1,37. Amém? E hoje vamos dizer para o diabo, você vai repetir junto comigo: nós podemos tudo, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Dá um aplauso para Jesus.